Olá, bom dia. Meu nome é Renata Coutinho, sou doutoranda pelo PPGM-CF e para o vídeo final da disciplina da professora Manuela Leal, de Introdução à Bioinformática, vou abordar sobre as dinâmicas de alinhamento de sequências, predição funcional baseada em sequência, predição estrutural de proteínas e anotação estrutural e Admetox. Para a dinâmica de alinhamento de sequências, foi realizada uma busca da minha sequência-alvo no formato FASTA e esta foi possível através do ViewPathDB, o qual me direcionou para o Vector Base e encontrei a sequência no formato em questão. Logo após, no Protein Blast, foram utilizados os bancos de dados NR, UniProt e PDB com as matrizes Blossom 62, PAN 250 e Blossom 45 em cada um dos três bancos. Foram analisados os 5 primeiros alinhamentos de cada um destes bancos com as suas respectivas matrizes, totalizando 45 alinhamentos, os quais foram organizados em tabelas, como seguem, realizando a anotação dos valores referentes à identidade, similaridade, cobertura e gap de cada um dos alinhamentos. Importante ressaltar que no NR o alinhamento foi completo. Em contrapartida, nos demais bancos, este ocorreu apenas no domínio funcional da minha proteína, justificando a diferença dos valores anotados para os diferentes bancos. Ainda na mesma dinâmica, foi realizada uma busca de uma estrutura similar à minha sequência, analisando os resultados obtidos para os alinhamentos com o banco PDB da etapa anterior, porém não se limitando aos 5 primeiros e sim aos 10 primeiros, utilizando a matriz Blossom 62. Foi visto que os 2 primeiros alinhamentos apresentaram maior similaridade e cobertura quando comparados aos demais. Identidade nos 2 primeiros não foi a maior, porém a matriz em questão estava relacionada com os domínios conservados, ou seja, com a função. Para a terceira etapa dessa dinâmica, foram utilizados outros programas de alinhamento com diferentes metodologias e comparados os resultados dos 2 primeiros alinhamentos referentes à última tabela gerada, utilizando o Clustal, o Promos e o próprio BLAST. Foi possível observar que tanto no Clustal quanto no Promos, que realizam alinhamentos múltiplos, este ocorreu no final da proteína, para ambas as proteínas selecionadas. Já no BLAST, que realiza um alinhamento local, as proteínas em questão alinharam em locais diferentes, também na região final da proteína, sendo eleito o Clustal a melhor ferramenta em função da cobertura. Para a dinâmica de predição funcional baseada em sequência, foi realizada uma pesquisa em todos os bancos de dados descritos na aula e dinâmica de bancos de dados biológicos, além dos bancos da aula de predição funcional baseada em sequência. Foram anotados os protocolos de busca, se foi utilizada a sequência FASTA ou o nome e organismo para realizar tal, além de analisados e comparados os resultados obtidos. Dentre os bancos de dados, foram destacados em rosa claro os que obtive resultados por meio de diferentes buscas realizadas. De fato, estes serão interessantes e de grande importância para a minha pesquisa. Em alguns obtive resultados não satisfatórios e em outros não obtive resultados por diferentes motivos, como, por exemplo, pelo fato de serem muito específicos, entre outros. Para a dinâmica de predição estrutural de proteína e anotação estrutural, foram construídos 4 modelos. 2 utilizando o Swiss Model, sendo um no modo automático e outro no modo manual. Por último, utilizando o Moonline no programa Modeler, foram construídos 2 modelos, ressaltando que as entradas em ambos os sites foram realizadas utilizando os arquivos do tipo .fasta. Na sequência, os 4 modelos prontos foram submetidos aos saves para a validação. Nos saves foram submetidos arquivos .pdb e anotados os valores de Verify 3D e as 4 regiões do gráfico de Ramachandran obtidos pelo ProCheck. Na sequência, foi selecionado o modelo para seguir para as próximas análises. Esta foi a tabela gerada e, após uma série de análises, foi dado sequência utilizando o modelo construído no Swiss Model do modo automático. Nesta última análise utilizando o CAF, que é um site que tem milhões de domínios de proteínas e de superfamílias, ele encontrou 17 sequências para a cadeia C, 128 resíduos, 17 domínios estruturais de proteínas, 50 sequências com famílias semelhantes à minha, além de outras informações voltadas para esse nicho.
Para a dinâmica de Admetox, foram realizados em prol desta dinâmica, utilizando 3 fármacos, o paracetamol, o clonazepam e a cloroquina. Foram também encontrados no Drug Bank os arquivos SMILES de cada um deles. Na sequência, foram utilizados o SWISADME e o PKCSM para anotação de diferentes parâmetros, os quais foram organizados nesta tabela, aqui com o maior aumento. Após a análise dos diferentes parâmetros, foi possível concluir que não seria necessário realizar uma reclassificação destes fármacos, uma vez que, segundo a predição, o paracetamol é o único que não inibe a CYP, não se acumulando no fígado, apresentando baixa concentração plasmática e, assim, não atingindo um efeito prolongado. Este fármaco ainda apresenta a menor massa molecular, sendo então uma molécula pequena com alta absorção intestinal, é a mais solúvel, apresenta menor lipofilicidade, tem a maior dose tolerada, não é hepatotóxico quando consumido corretamente, além de não apresentar potencial mutagênico. Obrigada.